Quero que você abra a tua Bíblia aí em Gênesis 25. Nós vamos ler alguns textos. O 25 nós vamos ler primeiramente o verso 23. Gênesis 25, o verso 23. Depois nós vamos ler do 29 ao 34. Quem encontrou diz: encontrei. Glória a Deus. Então vamos lá. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Verso 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Agora nós vamos ler Gênesis 27, do 30 ao 38, um pouquinho para frente aí. Gênesis 27, do 30 ao 38, diz assim: quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, e cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Pai, nós estamos diante da tua presença. Eu te peço que o Senhor fale conosco, ó Deus, uma vez mais. Nós estamos aqui para ouvir ao Senhor. Não faria o menor sentido nós sairmos da nossa casa num domingo como esse, num dia de descanso, dirigirmos, muitos dirigiram, Senhor Deus, muitos minutos para estar aqui. Não seria razoável nós estarmos aqui simplesmente para cumprir um protocolo. Não faria o mínimo sentido nós estarmos aqui se não formos para ouvir a tua voz e uma instrução para as nossas vidas. Então nessa hora eu me coloco diante do Senhor, pedindo que a tua palavra ela seja soberana e ela venha, Senhor Deus, do teu alto e sublime trono diretamente aos nossos ouvidos, chegando até os nossos corações. Que não seja, Deus, a minha vida ou a minha palavra ou o meu intelecto ou o meu querer falando ao coração dos irmãos, porque seria impossível eu encontrar lugar em todos os corações, mas que seja o teu Espírito revelando, ó Deus, a tua palavra para as nossas vidas. Então me coloco como instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor faça o que o Senhor bem entender, ó Pai, e que nós saiamos daqui renovados, cheios, e que aí sim faça sentido a nossa vinda aqui,
porque nós saiamos daqui exortados, abençoados, guardados, encorajados, protegidos pela Tua palavra. Então eu me entrego, Senhor Deus, nas Tuas mãos e louvo ao Senhor pela porção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, essa mensagem, ela, para nós, talvez nos dias de hoje, ela não faça tanto sentido. Em primeiro lugar, porque nós não temos esse costume da primogenitura, nós não fazemos isso, nós não, até existe uma ideia de que a gente não faz nem acepção entre os filhos, né? Muito embora os pais não dê o braço a torcer, pesquisas indicam que todos os pais têm predileção para um determinado filho. Todos os pais, eles têm uma certa queda, né, para um determinado filho, seja por afinidade, seja pelo filho estar mais presente, seja para sermos talvez mais parecidos em caráter, em sentimentos, enfim. Nós poderíamos elencar muitas coisas aqui que nos fazem talvez ter uma predileção, de um jeito ou de outro, de uma intensidade ou de outra, por algum filho. Mas muitos, se você perguntar para os pais, eles vão dizer: não, mas não tem isso, eu amo todos iguais. A gente pode amar todos iguais, mas existe sim uma afinidade entre os pais e os filhos, e isso é inegável. Mas nesse contexto, o direito de primogenitura, que era conquistado pelo nascimento, e aí por isso eu li o primeiro texto, porque Deus já de antemão, já no início, Ele falou que tinha duas nações dentro do ventre, e essas duas nações, elas estavam brigando, elas estavam em luta e elas seriam separadas. Deus já estava falando desde o princípio que isso aconteceria, e Deus desde o princípio Ele havia dito que o mais novo subjugaria o mais velho, o mais novo dominaria sobre o mais velho. E a primeira coisa que de repente nós podemos aprender aqui é que Deus, Ele sempre fala, Ele sempre já dá o indício, Ele sempre comunica a vontade dEle, o plano dEle para as nossas vidas. Nós aqui na maioria das vezes não queremos saber, nós aqui na maioria das vezes nos esquecemos e achamos que o Senhor vai se esquecer também. Quantas vezes nós vemos na Bíblia Deus chegando, Deus falando, Deus dizendo o que ia fazer, Deus dizendo que ia trazer juízo, Deus avisando, e o povo não se arrepende, o povo não muda de vida, o povo não faz o que Deus está alertando para ser feito. Deus chega para Caim e fala assim: olha, o pecado está à porta, cumpre a você dominá-lo. O seu semblante chegou a cair, mas Caim não dá ouvido, vai lá e mata o seu irmão. E nós poderíamos mencionar inúmeras coisas, inúmeras passagens onde Deus está sempre avisando. Como Deus já tinha falado, talvez, eu não sei, nós podemos pensar aqui, talvez Deus, os pais erraram em não passar para frente essa informação. Talvez por proteger Esaú e Jacó eles não falaram, ou talvez se foi falado, Esaú deveria estar ainda mais atento. Porque se eu sou o primogênito, está dizendo que o mais novo vai reinar sobre mim, então eu tenho que ficar atento, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai chegar aqui adiante para que isso aconteça, não sei. Mas só para você ter uma ideia, o direito de primogenitura, ele englobava muitas coisas. Por exemplo, era a liderança da família, a pessoa que iria levar o legado do nome, que iria carregar o nome. Tanto que nós falamos até os dias de hoje, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Era para ser, segundo, se Deus não tivesse intervindo, se Deus já não tivesse falado, era para ser o Deus de Esaú. Ele levaria o nome, ele seria a pessoa que carregaria o clã, carregaria o nome do clã, da família. Também era alguém que tinha autoridade judicial ou jurídica sobre a família. É alguém que, se qualquer coisa acontecesse, ele responderia pela família dele. Era alguém que judicialmente ele respondia legalmente diante dos juízes, de algum julgamento, de alguma questão sobre toda a família. Era alguém que tinha a porção dobrada da herança. Então, se o pai tivesse fazendas, bois, gado, tudo que o pai tinha, a porção dobrada era do filho mais velho. Ele tinha o dobro dos demais filhos.
Também ele tinha terras, e as possessões do pai era passado diretamente para ele. Ele tomaria a conta, ele seria o sucessor. Ele também assumia a posição do pai como líder espiritual da família. Era aquela pessoa que respondia espiritualmente pela família. Era aquela pessoa que tinha autoridade de orar, de impor as mãos, de falar, de arrumar muitas vezes casamento, unir as pessoas. Era alguém que tinha autoridade espiritual sobre toda a família. Então o direito de primogenitura não era um negócio simples. Não era simplesmente nascer primeiro e pronto, não. Vinha carregado de inúmeras coisas, de inúmeros benefícios, de inúmeras responsabilidades. E aqui nós vemos, no segundo texto que nós lemos, que o Senhor, como ele já tinha avisado, ele já tinha comunicado, ele já tinha falado, certo dia Esaú chega cansado da caça, cansado da rua, cansado da mata, do que ele tinha ido fazer. E a Bíblia diz que Jacó, seu irmão, estava ali cozinhando algo, estava fazendo ali uma comida, e ele chega com muita fome diante daquilo tudo. Nós conhecemos a história, nós lemos a história. É muito fácil para nós, e vira e mexe a gente fala isso, e ouve falar isso, que Jacó significa enganador, que ele passou a perna no irmão, que ele... Irmão, mas o que eu vejo, me permita dizer isso, mas o que eu vejo aqui é uma pessoa extremamente interessada pelo direito de primogenitura, os benefícios que isso trazia, e também pelas responsabilidades que isso trazia. E eu vejo outra pessoa totalmente desinteressada com aquilo que Deus, por direito de nascimento, já tinha dado a ele. Eu vou trazer uma aplicação para as nossas vidas. Às vezes, dentro da igreja, nós vemos pessoas extremamente interessadas pela presença de Deus, interessadas pelo serviço do reino, querendo fazer algo, querendo contribuir com algo. E às vezes essas pessoas nem têm tanto habilidade assim, nem têm tanto, vontade até tem, mas não tem nem tanto condição de fazer as coisas, não tem tempo, às vezes não sabe muito bem como fazer. E por outro lado, dentro das mesmas igrejas, das mesmas comunidades, nós vemos pessoas cheias de habilidades, de dons, de talentos, pessoas desenroladas, bem resolvidas, com conhecimento, com tempo, com sabedoria, mas extremamente desinteressadas em fazer aquilo que naturalmente Deus já colocou na mão dela. Essa história, esse texto que nós lemos, ele acontece todos os dias nas nossas igrejas, todos os dias da nossa vida, todos os dias na nossa casa. Pessoas que talvez não tenham tanta habilidade, não tenham direito, interessadas em fazer a obra do Senhor, e pessoas que Deus já deu um dom natural, já colocou talento, já chamou ela para determinado ministério, desinteressadas em fazer a obra do Senhor. E aí eu te pergunto, em qual grupo você está? Você tem jeito às vezes para lidar com jovens, jeito para lidar com adolescentes, jeito para lidar com casais, jeito para lidar com homens, jeito para lidar com mulheres, jeito para aconselhar, jeito para dar uma palavra, mas você não se contenta, você não quer fazer isso. Afinal de contas, você veio para essa terra para ganhar dinheiro, para ensinar teus filhos, para educar teus filhos, para aprender inglês, e não tem nada de errado nisso, mas essa é a tua prioridade? A Bíblia vai nos contar que aquele homem chega faminto, e algumas coisas nós precisamos observar nesse diálogo entre dois irmãos. É muito fácil nós colocarmos a culpa sobre Jacó, porque era enganador mesmo, porque já nasceu segurando o calcanhar do seu irmão no nascimento. É muito fácil a gente falar que ele foi o enganador, que ele foi o espertalhão, mas pouco é falado de um homem que tinha o direito em suas mãos e o desprezou. Para nós aqui nessa manhã, nós todos temos um direito, o direito da salvação, que nós não podíamos ter, mas nós temos. E o que nós estamos fazendo com esse direito?
O Senhor nos salva, Ele nos redime, Ele nos perdoa, Ele passa o sangue dEle sobre nós, nós somos perdoados, e o que nós estamos fazendo com isso? Agora, uns e outros têm outros direitos, uns têm um chamado para alguma coisa, para servir, para isso, para aquilo, nem todos têm o mesmo chamado, mas o que nós estamos fazendo de acordo com o chamado que Deus tem colocado dentro de nós? A Bíblia vai contar que esse homem, ele fala: olha, eu estou faminto. Isso fala de necessidades pessoais, necessidades corriqueiras, coisas do dia a dia, necessidades materiais. Eu estou faminto. Irmãos, quem já fez jejum aqui sabe que a gente não morre de fome. 2, 3 dias, 4 dias, teve gente que já fez uma semana, 40 dias, a gente não morre de fome. Esse eu estou faminto dá uma ideia de que, meu Deus, que desespero, se eu não comer dentro dos próximos 2 minutos eu morro. É mais ou menos isso que Esaú ele chega e fala assim: olha, eu não tenho o que fazer, eu não posso esperar mais nem 2 minutos, eu não posso nem sequer sair de novo para caçar, tentar pegar alguma coisa, ou sequer preparar alguma coisa que eu já peguei. Eu não tenho mais tempo. Se eu não comer agora eu morro. Se essa necessidade pessoal minha, material minha não for resolvida agora, eu morro. E muitas vezes é isso que a gente faz. Deus, se eu não for abençoado agora, eu não te sirvo mais. Se eu não for agora, se o Senhor não me der um emprego novo, eu não te sirvo mais. Se o Senhor não fizer o que eu estou te pedindo, eu não sirvo o Senhor mais. Eu não vou na igreja mais, não adianta, não resolve. E a gente troca aquilo que é preciosíssimo por algo que é passageiro e que certamente nós conseguiríamos aguentar um pouco mais. É óbvio que ele não morreria se ele esperasse mais algumas horas. É óbvio que ele não morreria se ele esperasse mais alguns minutos. Mas o nosso imediatismo e o nosso foco em coisas materiais tem roubado de nós. Nós temos barganhado isso por coisas materiais, passageiras, e que daqui a pouco aquele homem estava com fome de novo. Algumas horas depois, aquele homem estaria com fome de novo. Eu estou faminto. Quantas vezes a gente chega diante de Deus, chega diante da igreja, conversa com algum irmão e a nossa palavra é: eu estou faminto. As coisas lá em casa não estão indo bem, as coisas do meu trabalho não estão indo bem. E a gente reclama por horas, por dias, por minutos. Irmão, se tem uma coisa que Deus abomina é a murmuração. A Bíblia diz que a murmuração ela enfraquece os ossos. Quanto mais você murmurar, é como uma areia movediça, mais dentro dela você vai estar, mais aprisionado você vai estar. Existe a filosofia do copo meio cheio e do copo meio vazio. Tem gente que só enxerga o copo meio vazio. Nada que aconteça vai saciar a fome dele. Tudo, eu estou faminto, tudo, eu não tenho o que comer, tudo, meu Deus, eu preciso comer, são as minhas necessidades, é a minha vida. Mas o que o Senhor está querendo nos ensinar hoje aqui são necessidades válidas, porém não são necessidades essenciais. Dá para esperar um pouco mais. Não pegue aquilo que é mais impressionante, importante, maravilhoso que Deus te deu. Não troque isso por algo que é passageiro, que daqui a pouco você vai estar com outra necessidade de novo. Eu estou faminto. Aí Jacó entra e faz um deal, ele faz um acordo com ele. Então me venda primeiro o teu direito de primogenitura. Irmãos, aqui eu vejo que talvez Jacó tenha ouvido alguma coisa a respeito dos seus pais, que esse menino mais novo ele vai dominar sobre o mais velho. Não sei, eu só estou pensando, eu só estou conjecturando, e a gente pode fazer isso. Ele fala assim: me venda esse direito primeiro. Acho que Esaú deve ter pensado: o quê? Agora nós estamos falando de comida, eu estou olhando, vendo a comida, eu acabei de chegar da caça, e o que você está falando sobre isso? Isso aí não tem nada a ver com o que a gente está conversando. Tá bom, estou quase morrendo, de que vai me adiantar isso. Irmãos, aqui nessa frase nós temos
algo muito sério. Verso 32, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Pastor, eu estou quase sendo despejado, de que vale ser crente? Pastor, minha conta está devedora, que vale ser crente? Pastor, estou trabalhando de sol a sol, estou empatando, trocando 6 por meia dúzia, de que vale na igreja, pastor? Igreja não vai pagar minhas contas não, igreja não vai me ajudar em nada não. Lá é um monte de gente errada, um querendo ser mais santo que o outro, todo mundo errado. A gente troca aquilo que é precioso. A Bíblia destaca esse momento que nós estamos aqui vivendo como o ajuntamento dos santos. É o momento onde o céu para e o Senhor para nos ouvir, porque nós temos problemas, nós temos contas para pagar, nós temos dificuldade, e mesmo assim num domingo como esse, nós estamos aqui cantando, adorando ao Senhor, orando a Ele, depositando a nossa confiança nele. Aí nós trocamos esse momento aqui juntos por causa de algo passageiro. A gente compara algo passageiro com a comunhão dos santos, com a presença de Deus. O que me adianta ir na igreja se eu não estou feliz? Irmãos, o mundo tem pregado que você tem o direito de ser feliz. Não, você tem o direito de ser feliz. Pois eu te digo algo, se mesmo assim, Deus não é um Deus assim, mas se mesmo assim Deus nos desse a salvação, e o restante da nossa vida fosse de desgraça, de tribulação, de dificuldade, ainda assim valeria a pena servir ao Senhor. Mas Deus não é assim. Ainda com a salvação Ele nos dá uma vida abençoada. A Bíblia diz que se nós obedecermos a Ele, nós comeremos o melhor dessa terra. Eu não creio num Deus que vai deixar a gente alheio de qualquer maneira. Agora, nós não podemos trocar aquilo que é essencial por aquilo que é passageiro, e às vezes nós estamos caindo nesse erro e desprezando aquilo que Deus já nos deu. Aquele homem tinha o direito de primogenitura, o direito de ganhar em dobro a herança, o direito de representar a família diante da justiça, o direito de poder ser o chefe espiritual do clã, e ele desprezou tudo isso por causa de um sentimento e de uma necessidade passageira. De que me adianta isso? E Jacó fala assim, jura primeiro. Era o selo que precisava. Era o selo para Jacó poder fazer tudo que ele fez na sequência. Às vezes a gente lê aquele texto isolado e a mãe é até cúmplice, coloca pelos de carneiro em volta dos braços dele, porque Esaú era peludo, Jacó não era. A gente olha aquilo, eu lembro que a primeira vez que eu li aquilo, eu falei, meu Deus, como é que Deus está avalizando tudo isso? Como é que Deus vai escolher esse cara para ser a descendência dele? Não faz o mínimo sentido, mas é que a gente esquece do que aconteceu antes. Aqui Esaú assinou a sentença dele, dizendo, eu juro, me dá logo essa comida, não vale nada esse direito de primogenitura. E muitas vezes nós somos levados a fazer isso, não me vale nada ser crente, não vale a pena servir a Deus não, que essa igreja não está com nada. A gente corre o risco de ficar somente reclamando daquilo que a gente olha e acha que não está dando certo, e a gente esquece de olhar para aquilo que Deus verdadeiramente nos chamou. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. E assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Não foi Jacó que roubou, não foi Jacó que usurpou. Esaú desprezou e vendeu o seu direito de filho mais velho. Irmãos, todas as vezes, essa palavra, eu já tinha ela escrita, os versículos escritos e a ideia no meu coração, desde quando eu morava em Utah. Eu brincava com o irmão assim, falando que Utah foi um desafio de fogo para nós, o primeiro ministério, e a gente foi provado, e Deus nos provou em tudo que a gente poderia e mais um pouco. Até quando a gente foi sair, um irmão lá falou assim para a gente, se vocês não morreram nessa terra, vocês não morrem em lugar nenhum mais, porque o que tentaram matar vocês aqui, espiritualmente falando, o que tentou matar o ministério de vocês aqui, se vocês não morreram aqui, vocês não vão morrer em lugar nenhum mais.
Mas essa palavra o Senhor falou ao meu coração um daqueles dias que eu estava morrendo de vontade de desistir. Em Utah foi um dos momentos em que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, mais trabalhei e tive muito sucesso profissionalmente. E num daqueles dias difíceis eu falei para o Senhor: eu não quero mais, eu não preciso disso, eu não preciso ficar passando por isso não. Eu sou crente, eu posso servir ao Senhor aí do banco, eu posso procurar uma igreja americana, ir lá e sentar e assistir, e ver aquele culto lindo, maravilhoso acontecendo, terminou, vou embora para minha casa. Eu preciso disso não, eu não preciso ficar passando por isso não, acordando cedo, indo para o parque, levando cadeira na caminhonete, com as crianças tudo pequenas. Eu não preciso disso não, eu vou abrir mão disso. E o Senhor trouxe ao meu coração esse texto, e Ele disse assim para mim: eu te dei algo na sua mão, que foi o privilégio de você carregar a minha mensagem. Muito mais, antes de você ser pastor, você é um cristão, você carrega a cruz de Cristo sobre você. Se você carrega a minha mensagem, e ainda eu te dei a oportunidade de você cuidar de pessoas, abençoar pessoas, ensinar pessoas, que é um privilégio de poucos. E aí o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido assim: você vai abrir mão? Você vai vender isso que eu dei na tua mão? A escolha é sua. Você vai desprezar isso que eu estou colocando na tua mão? Quantas pessoas queriam estar fazendo o que você está fazendo? Eu chamei você, você vai abrir mão? E eu me lembro que nesse dia eu falei: não, Senhor, porque o que o Senhor colocou diante de mim é muito mais importante do que o dinheiro que eu estou ganhando. O que o Senhor deu na minha mão é muito mais importante do que a casa que o Senhor me deu, do que o carro que o Senhor me deu. Eu entendi que essas coisas foram apenas bênçãos, decorrências da minha obediência e do meu sim. Naquele dia eu tive a certeza, irmãos, que se eu tivesse aberto mão, todas aquelas bênçãos que estavam acontecendo na minha vida recorrente, por causa do meu sim, eu não teria elas. E não é porque Deus é carrasco, não é porque Deus vai tirar de mim, é porque eu estaria desprezando o que de mais importante Deus colocou na minha vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes você está com vontade de desistir das coisas, mas se você está desistindo daquilo que é importante, daquilo que é essencial e que Deus deu na sua vida, tudo que segue a sequência da bênção da sua obediência vai desaparecer. Nós víamos um homem que estava como o líder, o sucessor natural do seu pai. A partir daquele momento, aquele homem não é mais o sucessor. E aí nós chegamos no último texto que nós lemos. Jacó é abençoado, Isaac chama ele, abençoa, nós conhecemos a história. E aí Esaú chega depois e fala: pai, está aqui a caça. Não, mas peraí, quem é você? Eu sou seu filho, eu trouxe aqui a caça para você comer e depois o senhor vai me abençoar. E ele fala: não, já chegou alguém aqui antes de você e já levou a tua bênção, eu já comi e eu já abençoei, e abençoar essa pessoa está. Irmãos, observe que a sequência da vida de Esaú, não sobrou nada para ele. Em outras versões do texto aqui que eu li, fala assim, ó: e chorou amargamente Esaú, porque não havia bênção para ele. Parece um negócio meio cruel, mas era somente a consequência do desprezo e da atitude que ele tinha tomado. Irmão, na nossa cabeça a gente acha que Deus ele vai passar pano para tudo. A gente acha que Deus é aquele senhorzinho bobo que a gente passa um mel na boca dele e ele vai passar pano para tudo. Não vai. Esaú fez a escolha dele naquele dia, ele desprezou o direito dele de primogenitura, ele vendeu o direito por um preço ridículo, e ele colheu a consequência da escolha dele. Essa palavra pode parecer uma palavra dura, mas é uma palavra de ânimo para você. Continua com aquilo que Deus já colocou na tua mão, porque isso é a coisa mais importante que você pode ter. Ah, mas parece que não adianta nada. Não vale de nada, porque eu estou com uma necessidade urgente. O que vale isso aqui? Eu não posso trocar isso aqui por isso aqui. Parece ser algo que não faz o mínimo sentido,
Mas é tempo de nós olharmos para dentro de nós e enxergar o que de importante nós temos. O que de essencial eu e você nós temos, que nós não podemos desprezar e que nós não podemos abrir mão. Eu orava com as crianças essa semana antes de dormir, e eles oraram: Senhor, abençoe o pessoal lá da Índia, do Paquistão, porque eles não te conhecem. E eu falei: amém, glória a Deus. A gente não tinha combinado, não tinha nem falado sobre esse assunto no dia, mas eles lembraram e pediram a Deus isso. E eu comecei a pensar, e tive para lá recentemente agora, está tudo fresco na minha mente ainda, e eu comecei a falar: Deus, de verdade, o que nós temos que é melhor do que lá, não é nem o conforto, porque isso se acostuma. A gente acostuma a dormir em colchão mais ruim, acostuma a dormir no chão, a gente acostuma com tudo. Mas o que de mais precioso que nós temos, que aquelas pessoas não têm, é a certeza da salvação. O que de mais precioso que nós temos e que aquele povo não tem, é saber que nós vamos morar no céu um dia. É poder ter um ajudador, um auxiliador, que a gente pode clamar em qualquer lugar do mundo que nós estivermos: Senhor, me socorre, e Ele vem em nosso favor. É saber que nós temos Jesus e que tendo Jesus já basta na nossa vida. É hora de nós olharmos para dentro de nós e enxergar o que de mais importante nós temos. E se porventura nós não estamos trocando isso que é importante por coisas passageiras. Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para fazer uma cena, não. O Senhor nos chamou, nos comprou por um alto preço. Se não formos para nós carregarmos essa mensagem, de que adianta nós estarmos aqui? Aqui não é um clube social, aqui não é um lugar de network somente, não, aqui não é lugar da gente só vir fazer amizade, bater o ponto. Aqui é um lugar, é o ajuntamento dos santos, é um lugar onde nós vamos recarregar as nossas energias, porque a guerra começa ao sair daquela porta. Ele foi, a Bíblia diz que ele chora em alta voz, um choro de arrependimento, um choro de remorso, e nada pôde ser feito. A gente vê Isaac ali firme: filho, não posso fazer nada. O que eu aprendi naquele dia que Deus falou comigo sobre essa palavra, e eu nunca preguei essa palavra, é a primeira vez. O que eu aprendi naquele dia foi o Senhor falando: se você abrir mão, e de novo, não é porque Deus é carrasco, não é porque Deus é ruim, mas Deus falou claramente comigo: se você abrir mão de tudo aquilo que eu já coloquei na tua mão, você não encontrará felicidade, realização, alegria em nenhuma outra área. Hoje eu posso ter, Deus falou comigo: hoje eu te abençoo nessas duas áreas que você está se fazendo, na parte espiritual, na parte profissional, na família, no trabalho, em tudo. Mas se você abrir mão disso aqui, que é o mais importante, eu não me comprometo com o restante. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas. Eu não sei se Deus vai falar isso para você, irmão. Deus falou para mim: você não vai ser bem sucedido, você não vai ser feliz. A chave do seu sucesso, de tudo de bom que você está vivendo na tua vida profissional, financeira, com os filhos, na família e tudo, é resultado do seu sim. É resultado de você não ter vendido até agora o direito que eu coloquei diante de você de levar a minha palavra. A partir do momento que você desprezar isso, eu já não garanto mais o restante. Irmãos, entenda que o que Deus colocou na sua mão é muito mais importante. Às vezes você está pensando em trocar, às vezes você está pensando em abrir mão, às vezes você está pensando em entregar tudo, em largar a mão de tudo, achando que você vai me atingir, achando que você vai atingir a igreja, o teu líder. Vou fechar a porta da minha casa, né, porque eu não quero que ninguém vá lá na minha casa, eu não quero que tenha guest na minha casa, eu não venho mais na terça-feira, se me pedir para fazer isso eu não faço mais. Você acha que você vai estar prejudicando a igreja? Você acha que você vai estar prejudicando a mim? Você está fazendo uma troca daquilo que Deus já colocou na tua mão. Eu entendo, irmão, que tem ciclos, sabe? Eu entendo que tem ciclos. Chega um momento, passa o ciclo, mas eu não entendo que Deus vai permitir alguém
pegar algo precioso que Deus deu para ele e trocar e sentar no banco sem fazer nada. Eu entendo que Deus encerra ciclos. Passou, agora eu não estou nesse ministério mais. Eu já falei aqui algumas vezes, eu toquei bateria mais de 20, quase 20 anos da minha vida. Dos 12 aos 24, a minha forma de adoração, minha expressão de servir a Deus era ali. Hoje não mais. O pastor Túlio está aqui, já foi tocador de contrabaixo. Hoje não mais. Eu entendo que existem ciclos na nossa vida, acontece sim. Mas entregar, vender aquilo que Deus colocou na nossa mão para ficar no banco, sentado sem fazer nada, criticando muitas vezes quem está fazendo, não é isso que Deus deseja para nós. Eu quero que vocês se coloquem em pé, nós vamos encerrar. Isaac respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. Olha o perigo de nós vendermos aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Não foi só Esaú que foi afetado, todos os seus parentes, os filhos, a descendência, os que viriam depois dele. Olha a responsabilidade homem, olha a responsabilidade mulher. As decisões que você toma hoje vai impactar não só o seu futuro. Porque, irmão, se for a gente dá um jeito. A gente corre atrás, a gente junta os cacos, volta para a presença de Deus de novo. Deus, estou aqui, me perdoa. Mas e os nossos filhos? Já parou para pensar que talvez seus filhos possam sair da presença de Deus porque você vendeu um direito que você tinha diante de Deus? Por algo passageiro, por nada. Todos os seus parentes eu constituí servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que eu poderia fazer por você, meu filho? Em outras palavras, a escolha foi sua. Você trocou, a escolha foi sua. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoa-me também, meu pai. E então chorou Esaú em alta voz, porque não havia bênção para ele. Essa é uma manhã de reflexão para nós. Eu não sei o que Deus tem falado no teu coração, eu não sei o que você estava prestes a vender. Como aquela expressão que a gente diz, eu não sei se você estava a ponto de jogar tudo para o alto. Eu não sei se você estava já com o texto pronto, com a mensagem pronta, com o schedule prontinho para falar comigo, ou falar com o teu líder, logo agora depois do culto. Mas o que eu quero que você saiba é que o que Deus colocou na tua mão é muito maior do que a necessidade que você está passando agora, corriqueiramente. E talvez essa necessidade nunca acabe. Ou talvez ela acabe por um período curto de tempo e depois volte. E você vai vender aquilo que é de mais precioso que Deus colocou por uma necessidade. Eu entendo, irmãos. Às vezes é um negócio urgente, às vezes é um negócio que tira a nossa paz, às vezes é um negócio que você fala: meu Deus, eu não tenho o que fazer. Às vezes é desesperador. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus entende. Deus sabe o que você está passando. Ele entende os desejos e os anseios do seu coração. Só que a moeda para resolver isso não é essa. Em outras palavras, se nós fôssemos colocar em moeda, Esaú pegou dólares, 100 dólares e trocou por 100 bolívares lá da Venezuela. 100 por 100, não vale nada. O que Esaú deu era infinitamente maior, mais valioso, melhor do que o que ele estava recebendo em troca. Então eu quero que você ore nesse momento. Eu vou te dar alguns minutos. Você pode ficar à vontade, se você quiser ajoelhar, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser ficar de pé mesmo, se você quiser sentar. É você e Deus. A gente deixa até um pouco mais escuro assim, porque não é você e o irmão do lado, não é você e o teu cônjuge, não é você e os teus filhos, é você. O que é que você estava pronto para trocar, para jogar para o alto, para abrir mão, que o Senhor falou no teu coração aí? Deus te deu a oportunidade grande de servir, de fazer algo pelo reino. Nós não fomos chamados para ficar só aqui sentado em banco.
seria egoísmo da nossa parte. O Senhor nos chamou para algo maior. E eu vou te dar alguns minutos para você refletir diante do Senhor, para todos nós refletirmos diante do Senhor.